Ela é médica pela Unifeso, pediatra pelo HCTO, R5 de pneumologia. Até o final desse programa eu vou conseguir falar pneumologia pediátrica pelo FRJ. Ai, gente, como ela é chique. Ela é mestranda em saúde materno-infantil, também pela UFRJ. Isso também tem que falar devagar, que senão emenda assim, ó. FFRJ. E ela é esposa do Marlon. E ela é a mãe do Rafa. Ela faz sala de parto e ela tem um refinado estilo musical. E o meu sonho é ser amiga dela. Como é que eu sei tudo isso? Porque hoje eu recebo aqui no Fofocast a doutora Thaís Figueiredo, uma das pediatras do Dan, meu caçula. Thaís, muito bem-vinda, obrigada por ter vindo. Assim, essa gravação a gente tá rolando em pleno domingo e ela veio. Nem vou contar que ela veio praticamente direto de um show. Só passou em casa, trocou de roupa e veio pra cá. Thaís, obrigada. Obrigada a você, Andressa, pelo convite e principalmente, né, por mudar toda a sua agenda aí pra gente conseguir conciliar num horário livre. Eu tava muito ansiosa por este momento por dois motivos. Assim, eu não gravaria no domingo, né? Porque eu não gosto de trabalhar no sábado, nem no domingo, eu sou dessas. Mas, gente, era a Thaís e ela não tinha agenda, ela simplesmente não tinha. E aí, pela agenda dela, ia assim lá pro final do mês que vem. Aí eu falei, não, por favor, eu tenho muita urgência. E também, porque o assunto que nós vamos conversar hoje, um dos assuntos que nós vamos conversar, eu tenho certeza que vai ajudar muitas mães, muitas famílias. Por causa da estação do ano, esse período do ano que a gente começa com as doenças respiratórias, e aí eu tinha essa urgência, então por isso que assim, eu sou duplamente, triplamente grata por você estar aqui em pleno domingo, deixar lá o Marlon e o Rafinha para estar aqui com a gente nessa gravação. Obrigada, Thaís. De coração. Antes de mais nada, eu trouxe uma lembrancinha que o diretor estava enchendo o saco ali. Esse plástico vai ficar aí mesmo? Eu falei, não se intrometa no meu plástico. Vou colocar aqui para esconder. Mas isso aqui é uma lembrancinha pro Rafa. Oh, meu Deus, muito obrigada. Só um presentinho pro Rafa, aquele fofo, que o filho dela é a coisa mais linda, mais gostosa que existe. Eu vou fuxicar. Vou deixar pra ele abrir, mas eu vou fuxicar. Ver se ele vai gostar. Que o Rafa tem praticamente a idade do Dan, ele tem 2 meses só a mais que o Dan, né? Ele ama livros. Gente. E aí, assim, como a Thaís é muito, muito estudiosa, eu penso, né? Filho de peixe, peixinho é. Aí tem que incentivar desde sempre, desde cedinho, né, Thaís? Nossa, e ele vai adorar isso aqui, dos dedinhos. Muito obrigada. Eu fico feliz. Tomara que ele goste. Obrigada. Eu vou servir pra Thaís, gente, hoje, um cappuccino. Aí você fala assim, Nutri, o que deu em você? Hoje não tem vinho. Não, hoje não tem vinho. Nós vamos ter um cappuccino, porque a Thaís gosta de cappuccino. Tá bem cremoso, não sabe Thaís. beber. A pessoa não sabe beber? Muito obrigada. Eu vou precisar andar mais com você, Thaís, porque quem sabe, né? Quem sabe eu entro na linha. Então, assim, no Fofocast hoje teremos um delicioso cappuccino. Então, é isso. Thaís, eu queria começar a fazer algumas perguntas pra você. Vamos lá. E aí, eu queria muito saber uma coisa, assim. Não tá na pauta, tá? Não tá na pauta. Nem tá aqui. Mas é uma curiosidade que eu tenho, assim. Você acredita em Deus, Thaís? Sim. Você acredita em Deus? Você tem alguma religião? Tem, assim, alguma... Desde muito nova, frequentei igreja evangélica. Acredito, porém não frequento mais desde que eu me mudei para Teresópolis, comecei a fazer medicina, uma vida mais corrida. Acabei deixando de frequentar todas as semanas, mas sempre que possível eu tô lá. Ah, que legal. E gosto de criar assim, o meu filho num ambiente onde eu acho que ele tenha bons exemplos. Apesar de gostar de rock, de frequentar todos os lugares que eu frequento, acredito sim em Deus e tenho a minha religião. Ah, que bom, que bom. Eu queria saber isso porque quando eu falo do nosso encontro e da forma como nós nos conectamos, eu acredito que tem um ser superior que esteve comigo, assim, em todos os momentos, né? Inclusive quando eu acredito que ele que me apresentou você, né? Na figura da doutora Juliana Cópio, maravilhosa, que ela vai estar aqui com a gente, ela que fez esse encontro aqui, mas eu acho que tinha os dedinhos de um ser superior que é Deus, né? Então, por isso que eu queria saber. E aí vocês ficam com a gente nesse papo que vocês vão entender o porquê, mas aí eu fico até um pouco mais feliz, assim, né? Thaís, por que você escolheu pediatria? Como que você foi, assim, você tem médicos na família? Como que foi sua influência para a medicina, mas especificamente na pediatria? Então, eu sempre convivi no meio de médicos.
Minha mãe é médica, meu avô era médico, tinha uma casa de saúde na nossa cidade. Então, desde pequena eu vivia pelos corredores. Enquanto minha mãe ia passar visita fim de semana, eu estava lá no meio de postinho de enfermagem, mexendo nos prontuários. Vivi na recepção do consultório dela. Então, desde muito nova eu tive como referências médicos, convivi com muitos deles. Então, assim, a medicina para mim sempre foi uma certeza. Eu nunca tive vontade, dúvidas com relação a que curso superior eu iria seguir. Já a pediatria, completamente diferente. Desde muito nova eu acompanhava minha mãe nas palestras de pneumologia. É verdade, sua mãe minha mãe é pneumo de adulto. Aham. Então eu ia lá nas palestras do Dr. Leonardo, que é da Universidade Federal Fluminense. Sempre fui apaixonada, ia para os meus amiguinhos da escola com o maior orgulho explicar o que era DPOC. Eu sabia siglas, Você achava que criança sabia tudo. Isso já era uma pneumomirim. Então, assim, desde que eu entrei na faculdade, eu amava pneumologia e queria ser pneumologista. Mas do primeiro ao último dia da faculdade, eu sempre falei para quem quisesse ouvir que eu faria tudo menos pediatria. Nossa. O cuspe sempre cai na testa. E aí, o que aconteceu? Depois que eu me formei, eu fui trabalhar em unidade básica de saúde e você atende como médico generalista tudo. Idosos, adultos, pré-natal, crianças. E foi lá que eu comecei a me apaixonar pela pediatria, comecei a ver que era aquilo que me encantava e que era com as crianças que a gente conseguia fazer a maior diferença. A gente vê na pediatria que a gente tem uma mudança da vida dessas crianças muito grande, principalmente por prevenção de doenças e também ajustes, né, na vida dessas crianças, muito mais do que no adulto. E aí eu comecei a me apaixonar pela pediatria e migrei para pneumologia pediátrica. Então, assim, pneumologia eu sempre tive certeza, aí eu só ajustei a faixa etária que eu ia trabalhar. Eu acho incrível. Mas eu acho que assim, a pediatria tem que ter, além da toda a parte técnica, eu acho que tem que ter um lado humano muito grande, sim. Thaís, porque trabalhar com uma criança saudável é uma coisa. Agora, ver uma criança em sofrimento, com certeza. Eu acho que dói muito, né? Na época da faculdade, no ambulatório, eu pegava aqueles bebezinhos, assim, eu achava a coisa mais linda. Que eles eram saudáveis e nós fazíamos ajustes nutricionais pensando em saúde, prevenção de saúde só e não tratamento de doenças. Aí cheguei na parte clínica no hospital e via criança em sofrimento, eu falei, não, eu tenho certeza que eu não quero trabalhar com crianças. Você nunca espera que uma criança vá morrer e você nunca espera, você como mãe, nunca vai passar pela sua cabeça que seu filho, você pode perder o seu filho. Então, assim, eu acho que toda morte é um sofrimento, óbvio. Mas eu acho que quando se trata de crianças, isso é muito mais forte, né? Aham. E claro que o seu foco é sempre em promover saúde e bem-estar para a família. E se você ficar pensando que você poderia perder, né, um pacientinho assim, eu acho que você talvez nem teria essa estrutura para trabalhar, né? Então o foco sempre é de uma forma muito positiva. Não, ele vai ficar bem e vai dar tudo certo, né? Que foi o que você fez com a gente, né, Thaís? Agora, esse processo, assim, porque são muitos anos estudando e eu olho e falo assim, a Thaís é muito novinha. E aí você tem uma vida novinha, eu tenho o dobro da idade dela. Essa trajetória, assim, como que funciona, Thaís? Você faz lá 6 anos de medicina. Sim. E aí você vai fazer pediatria. Quando você entrou na pediatria, você já sabia que você queria pediatria? Pra depois fazer pneumo. Aham. Aí você faz a pediatria, são 3 anos. 3 anos. Eu peguei o primeiro ano obrigatório de 3 anos, antes eram 2. Parabéns, você teve sorte. Aí 3 anos e aí mais 2 anos na pneumologia. Eu tenho que falar pneumo, porque eu não consigo falar pneumonologia. Pneumologia, consegui. Entendi. Poxa, que é incrível essa sua dedicação. E além disso, aí você decidiu fazer o mestrado. Você falou assim, vou emendar um mestrado. Eu falei, se eu não emendasse, eu não ia querer voltar. E a área da pesquisa me encanta muito. A estar dentro de uma universidade de referência, poder ver o nosso trabalho fazendo diferença, me encantou muito. E não quis sair. A realidade é que eu não quis sair. E aí eu resolvi emendar no mestrado, porque eu acho que se você para, fica mais difícil de voltar. Então a minha intenção é emendar tudo logo.
Ah, e passa muito rápido, né? Daqui a pouco já finalizou toda essa Sim. etapa, muito bom. Não sei como que você consegue, né? A gente fala sobre dilemas femininos aqui no Fofocast Sim. e eu acho que é um grande dilema, porque assim, Thaís, profissional, né? Trabalho, aí tem a residência, o mestrado, tudo junto, consultório, plantão, sala de parto e além disso ela é mãe, né? De um príncipe de 1 ano e 4 meses. E você consegue dar conta, Thaís? Dá pra dar conta Não dá pra sempre? romantizar. A realidade é que a gente não dá conta sempre. A gente faz o máximo pra fazer tudo da melhor forma, não deixar furos em nada. Mas não é sempre que a gente vai estudar tudo que precisava ser estudado, não é sempre que a gente vai conseguir entregar tudo nos prazos adequados, às vezes a gente vai demorar para responder uma dúvida ou outra, mas é a realidade, assim, a gente faz o máximo para dar conta de tudo. Mas isso não é romantização, não é novela. Muitas vezes algo não vai ser como a gente planeja. Sim. E acho que não ter essa cobrança tão grande de nós mesmas, né, Thaís, eu acho que torna certeza. mais leve esse processo, né? E sabe, são Exatamente. fases. Acho que a fase do Rafa agora é uma fase que demanda muito, né? Com certeza. De você, assim. O Dan tá aprendendo a andar agora. E aí ele fica em pé e aí ele não consegue ir, mas ele vai pra todo lugar, aí ele vai engatinhando, vai se segurando nas coisas, daqui a pouco cai, aí prende o dedinho na porta, aí prende numa gaveta. Tem aquela tensão, assim, o tempo todo, né? Sim. E a gente tem que estar de olho mesmo. Thaís, ó, o seu cappuccino vai esfriar, você nem terminou de misturar. A conversa é boa, a gente vai. Fica à vontade, Thaís. Eu queria contar para as pessoas e relembrar a nossa história, como que eu conheci a Thaís. E aí quando eu perguntei para a Thaís, né, se ela acredita em Deus, porque eu entendi que tinha uma providência ali de Deus e no momento inicial eu não entendi direito o que estava acontecendo. Ninguém imaginava, né? Nem imaginava o que estava por vir, né? E aí eu procurei a doutora Juliana Cópio para fazer a sala de parto, porque o Theo já tinha uma pediatra na época e aí eu estava grávida do meu segundo filho, procurei a Ju porque eu sabia que ela fazia um trabalho muito incrível de partos humanizados. Eu tinha um problema na gestação, então eu precisei fazer repouso e eu sabia que teria que ser uma cesárea. E aí eu descobri que as cesáreas poderiam ser humanizadas também, né? Não só aquela ideia que nós tínhamos de partos normais humanizados. E aí eu sabia do trabalho da Ju, já acompanhava ela no Instagram, marquei uma consulta com ela e fui conversar com ela. E aí a consulta foi maravilhosa, ela foi super acolhedora e ela falou, Andresa, então tá tudo certo, eu estarei lá no parto do nascimento do Dan, a gente tinha a data prevista, que era dia 1º de fevereiro. E aí, quando eu tava se aproximando da data, ela falou pra mim que ela tinha um plantão em Friburgo, acho que é Friburgo, Sim. e ela não conseguiria estar presente. E aí, imagina, aquela mamãe em repouso a gravidez inteira, cheia de complicações, cheia de dores, eu tava muito mal, fiquei muito mal na gestação, e emocionalmente, né, eu só chorava. Aí eu, doutora Juliana, eu preciso de você lá, como que você não vai estar presente? Ela falou, olha, eu vou te garantir que é como se eu estivesse lá, que quem vai estar presente é a doutora Thaís Figueiredo. Aí eu falei, tá, mas quem é a doutora Thaís Figueiredo? Mas se a doutora Juliana indicou, eu tinha certeza que eu estava segura, né? Nós estávamos em segurança. Mas aí nós não nos conhecemos antes, que quando ela me avisou já foi muito perto do parto. E aí, gente, um momento. Eu estava lá tomando banho. Como que é o nome daquele produto, Thaís, que coloca? Clorexidina. Isso daí, aí as enfermeiras vêm, né? Você vai tomar um banho e vai passar isso daqui, principalmente na região da barriga. Aí eu tô lá, tomando banho, passando aquele produto, ansiosa, já quase descendo pro centro cirúrgico. Aí bate na porta do banheiro. Essa pessoa aqui, com uma camiseta do Guns N' Roses, por isso que eu vim assim de Pink Floyd, hoje diretor, licença poética, rock and roll, e ela veio toda de princesa. Gente, aí eu olhei na Thaís, ela entrou assim com um olhar toda cheia de acolhedor mesmo, sabe? Aí eu olhei e falei, prazer, aí já gostei da camisa dela, falei, tem um bom gosto. E ela foi maravilhosa, ela entrou na visão do inferno, tava lá tomando banho. Ai, meu Deus. E ela foi incrível. E aí nós fomos pro centro cirúrgico, e ela foi maravilhosa o tempo inteiro, e tá aqui a foto, nós vamos colocar pra você ver. Deste momento que tinha uma grande equipe, né? Assim, eu queria me certificar que esse parto que ia dar tudo certo. Então, assim, tinha uma equipe de enfermagens e a Thaís estava lá.
E aí, Thaís, eu queria muito que você falasse do trabalho da pediatria no parto, né, na sala de parto. E essa visão hoje que a gente tem, que a gente pode sim ter um parto humanizado, e essa importância da chegada do bebê, a gente fazer um plano de parto com uma playlist, gente, com a música, a temperatura controlada, a luz, que eu não queria que ficasse tudo muito claro, então a luz estava mais assim, focada nos médicos mesmo, nos obstetras. E aí, qual que é o trabalho da pediatria? Como que é a pediatria, a importância da pediatria na sala de parto? E essa visão humanizada que a gente tem hoje dos partos, Thaís? O Ministério da Saúde, ele reconhece, né, a importância do pediatra na sala de parto aí há mais de 30 anos. Mas isso é um assunto que a gente só vê sendo discutido há pouco tempo. A importância do pediatra nesse momento é indiscutível. Ele que é o profissional ali gabaritado e responsável por identificar qualquer complicação nessa criança quando a criança nasce. E é importante você ter um profissional exclusivo com toda a técnica necessária para prestar um socorro, uma reanimação a essa criança se for necessário. Cada segundo numa sala de parto é de extrema importância. Você não tem tempo de chamar o pediatra em outro setor, você não tem tempo de esperar. Cada segundo que passa é mais vida que você tira dessa criança. Então, assim, a importância do pediatra ali é indiscutível, seja qual for a via de parto, um parto normal ou uma cesariana. Agora, o que muito vem se discutindo agora e é onde eu bato muito na tecla no meu trabalho, é sobre como realizar esse trabalho. Não é porque a mãe optou por uma via de parto cesariana que isso tudo precisa ser na pressa, precisa ser mecânico, fazendo parte de uma rotina. Porque, ok, pro pediatra ele faz aquilo ali todo dia. É a minha rotina, eu vejo aquilo ali todo dia. Mas para aquela mãe, para aquela família, é um momento único e especial. Eu não posso fazer da minha rotina, da minha pressa, atrapalhar o momento dessa mãe, independente do que aconteça ali. Então a proposta, a ideia e o que eu acho que é direito de toda mãe e de todo bebê é um momento do nascimento com total respeito, com total visão individualizada, humanizada, deixando a criança dentro do possível, nasceu bem, sem nenhuma intercorrência, não precisa de uma reanimação, vai direto pro colo da mãe, tem a sua hora dourada, a sua amamentação, criando vínculo desde cedo. Isso é importante para o bebê, é importante para a mãe, até para a contração uterina isso faz diferença. Vai fazer diferença aí na alimentação dessa criança pro resto da vida dela. Você vai estimular vínculo, vai estimular aleitamento exclusivo. Então, assim, não é porque a mãe escolheu uma via de parto que não é a via natural que você vai fazer tudo de uma forma mecânica, rápida, tirou a criança, vai pro berço, vai pro berçário e acabou. Você precisa criar vínculos, você precisa fazer tudo de forma respeitosa, individualizada, da mesma forma de qualquer outro parto. E assim, eu não vou entrar em mérito de escolha de via de parto, isso é uma escolha individual de cada mãe, cada uma tem seus motivos, mas o meu papel ali é, em primeiro lugar, garantir a segurança daquele bebê, mas de uma forma que você deixe aquele momento especial para aquela família. Não é porque, ok, estou mantendo a segurança do bebê que eu vou fazer tudo rápido, correndo e não deixá-lo ter o que é de direito dele. Sim, sim. E às vezes não é uma questão nem da escolha da família, né? No meu caso, sim. assim, eu sonhava com parto normal, assim, no meu primeiro filho eu idealizei muito parto normal, aí fazia suplementação de probióticos, aquela passagem pelo canal vaginal, a colonização das bactérias boas, e aí a gente estuda aquele monte, faz aquele preparo durante a gestação inteira, e aí foi um parto de emergência. E no segundo parto, na segunda gestação, também não pude fazer o parto normal. E aí também, eu lembro que meu obstetra, o Dr. Roberto, falou pra mim, você quer um parto ou quer um filho? Então, não sofra porque vai ser cesárea, né? E aí eu comecei a pensar, gente, o que é um parto normal, né? Um parto normal é um parto que é seguro para ambos, né? Pra criança e pra mãe, né? Então, meu parto foi muito normal. Eu acho que foi até fora do normal. Porque parecia uma orquestra, assim, todo mundo trabalhando juntos e foi muito lindo, né, Thaís? Eu sou muito grata por este momento, realmente, que foi bonito, o vídeo do parto é lindo, foi, assim, a emoção minha, do Adriano,
né? O Adriano cortando o cordão umbilical, o Dan no primeiro momento, assim, já direto no peito, mamando. Então, realmente, assim, eu gostaria muito que todas as mães tivessem esse momento, né, essa tranquilidade. E pensar que violência obstétrica ainda acontece no Brasil, né, Thaís? É surreal, assim, não dá nem pra... Outro dia eu botei no Instagram uma enquete, né, pra saber, assim, do meu público no Instagram, quais as mães conheciam um pediatra na sua sala de parto, a experiência delas na sala de parto. E eu fiquei abismada que, assim, a maioria das pacientes, é claro, a maioria que respondeu eram minhas pacientes, mas fora as minhas pacientes, a maioria nem sabia o nome do pediatra. Então, assim, você está entregando o seu maior tesouro para uma pessoa que ao menos você sabe o nome. Uhum. A culpa não é da família, óbvio. Muitas pessoas não têm a oportunidade de escolher a equipe com quem vão fazer seu parto, ter o seu filho. Mas eu sempre digo, quem tiver a oportunidade, assim como você escolhe seu obstetra, assim como você escolhe seu fotógrafo, sua equipe, é importante você pesquisar sobre o pediatra, é importante você ter alguém de confiança e é importante você conversar com esse pediatra antes. Existe a consulta pediátrica pré-natal que serve justamente para isso, para vocês alinharem as expectativas, porque assim, por mais natural que o pediatra queira fazer, às vezes a criança precisa de uma reanimação. A família precisa estar ciente de tudo que pode ou não pode acontecer. E assim, eu entendo que quando a mãe vai fazer pelo plantão, acaba tendo um parto pelo plantão, é corrido pro pediatra. O pediatra tá lá para fazer aquela sala de parto, mas ele também tá lá para atender 20 crianças que estão esperando no pronto-socorro, ele também tá lá para atender a intercorrência da criança internada no andar, tudo ao mesmo tempo. Mas isso não é desculpa para você fazer um trabalho desrespeitoso, um trabalho que que vai ferir os direitos daquela mãe e daquela criança. Por isso que eu sempre indico, se você tem condições de conhecer a sua equipe, de escolher o seu pediatra, essa é a melhor decisão que você pode fazer. Acho que esse é um trabalho de conscientização, de informação também, né, Thaís? Porque realmente as mães não têm essa ideia de que precisam se preocupar com o pediatra. Então, é isso, assim, a escolha do obstetra e não pensa na pediatria, né? Então, assim, isso não pode mais existir, né? A escolha do pediatra tem que vir juntamente com a escolha de quem será o meu obstetra, né? O que você falou dessa dedicação na sala de parto, eu presenciei isso depois que teve a internação, vários pediatras no hospital, mas principalmente uma querida que é a Thaís Dias, não sei se você conhece ela. Ela é madrinha do meu filho, inclusive. A maravilhosa Thaís, assim, quanto que ela me assistiu tanto no hospital, nas internações do Dan, e eu troquei um pouco de informações, de ideias com ela em relação a isso, porque a pressão dos pais lá no pronto-socorro, na emergência, com o filho entrando no hospital passando mal e precisando de uma assistência, e ela extremamente sobrecarregada, atendendo todas as crianças ali, e aí uma criança com uma crise respiratória, ou tinha que parar para fazer um parto, e aí o parto não podia esperar. Então, assim, eu falo, meu Deus, se eu já admirava tanto o trabalho da pediatria, hoje, assim, eu tenho total admiração mesmo por todos vocês. Vocês são maravilhosos. E aproveitando, mandar um beijo pra Thaís. Obrigada, Thaís, por tudo. E aí, vamos voltar ao nosso encontro, né? Então, assim, foi lindo, o parto foi maravilhoso. E aí, a Thaís foi incrível com a gente, deu uma assistência maravilhosa. E aí nós pensamos, né, encerramos aqui o nosso trabalho, Thaís, foi um prazer, muito obrigada por tudo, vamos ficar com as fotos, as recordações, acabou, né? Mas não acabou. 2 meses depois, o que aconteceu? O Dan, nós até conversamos um pouco pelo Instagram, Sim, né? ficou trocando figurinha, né, de maternidade. Exatamente, porque nós temos um assunto em comum muito grande que é a maternidade. E 2 meses depois, o Dan, com 2 mesinhos de vida, gente, ele teve bronquiolite. E aí ele começou com uma vozinha rouca, e aí daqui a pouco com uma dificuldade respiratória. Eu já tinha lido sobre, mas a gente, né, não tem certeza do que está acontecendo. E aí quando eu conversei com a doutora Juliana, que é a pediatra dele, ela falou assim, olha, marca uma consulta com a Thaís. E aí já começou assim, essa indicação, procura a Thaís. Veio o diagnóstico, né, de bronquiolite. E aí o Dan ficou um mês inteiro, foi o mês de abril, um mês inteiro com esses problemas respiratórios, e foram, se eu não me engano, 3 internações no hospital aqui em Teresópolis, no HCT, e a última internação no CTI no Quinta D'Or, no Rio de Janeiro. E foram 7 dias de CTI. E aí quem foi, né, o anjo
que ficou com a gente esse período inteiro, foi a Thaís. E mesmo depois da alta, nós passamos aí pelo menos por 3 meses de acompanhamento em consultório, né, Thaís? E ele não teve alta da parte da pneumologia. Ele continuou com a Thaís. E até que chegou o dia da alta com a Thaís, que eu também tenho essa foto, dando todo carequinha. E no CTI, antes de ir pro CTI, aqui no HCT ainda, precisou fazer acesso cefálico, então ele raspou a cabecinha. E foi assim, foi muito difícil, muito difícil. Thaís, eu já tive muitos momentos de superação na minha vida, assim, da minha história, muitas perdas, muitas dificuldades mesmo, muitos lutos. Então, assim, eu tenho uma vida com muita dor, assim, no passado, resolvida e tudo, mas nada se compara ao período que eu vivi com o Dan. Foi muito difícil ver o Dan sofrendo tanto, assim. E você foi muito além, né, do seu trabalho, e muitas vezes, assim, eu saía com o Dan e eu percebi, o Dan não tá bem, aí eu conversava com a Thaís pelo WhatsApp e ela me deu muito suporte. Faz um vídeo dele pra mim, Andresa. Aí eu tirava a roupinha, fazia um vídeo, mandava pra Thaís, e a Thaís sabia o que estava acontecendo e me orientava, vai fazer a bombinha, medicamento, assim, resgate, e foi um mês inteiro assim, mais 3 meses depois. Então, assim, eu sou muito feliz e muito grata mesmo a você, Thaís. Eu sempre vou te agradecer por isso. E, gente, quem diria, né? Porque no momento eu queria matar a doutora Juliana, que eu falei assim, como assim? Você iria estar na sala de parto, agora você mandou outra pessoa, quem é essa pessoa? E aí essa pessoa que foi mandada, né, para fazer a sala de parto, eu entendo que foi Deus mesmo que estava preparando ela para cuidar do Dan, e foi para mim um suporte emocional muito grande nesse período inteiro, né? Então é isso, não tem como eu não pensar em providência de Deus. O que é bronquiolite? Então, bronquiolite eu costumo dizer que é o pesadelo de todo e qualquer pai e mãe, né? Principalmente na cidade de Teresópolis, mas em outono e inverno fica espalhado aí por qualquer lugar, né? Uma doença sazonal, onde a criança tem contato com o vírus, principalmente o vírus sincicial respiratório, que fica em alta nesse período. E aí tem a inflamação da via aérea da criança, principalmente do finalzinho dela, e a criança fica com sintomas parecidos com a asma. Tem o chiado, o sibilo, fica cansada, uma respiração mais rápida, com esforço respiratório. E isso é perigoso principalmente nas crianças pequenas, principalmente até os 3, 4 meses de idade, é onde mora o maior perigo, porque a criança tem uma musculatura ainda não tão desenvolvida, não aguenta tanto esforço respiratório, aumenta o risco de engasgar, broncoaspirar. A criança ainda está sem vacinas, ainda desenvolvendo seu sistema imunológico. Então, assim, resumidamente, é uma inflamação das vias aéreas por conta de um vírus que bota em risco aí nossos bebês. Por ser uma doença com alta morbidade, mata bastante criança, a gente tem muitos estudos em desenvolvimento, a gente acabou de ter uma vacina liberada para gestantes, tentando proteger esses bebês contra a bronquiolite. Crianças prematuras, cardiopatas, broncodisplásicas, têm uma vacina específica para ser usada nos primeiros 2 anos de vida para proteger essa criança. Mas mesmo assim a gente ainda tem um número muito grande de crianças com bronquiolite, principalmente em outono e inverno. E eu ainda acho que é muito pouco informado. As mães sabem por alto o que é bronquiolite, mas muitas não sabem como proteger, como evitar essa doença. Então, assim, na bronquiolite, eu acho que o mais importante para as famílias, no geral, não é saber como se trata, nem nada disso. É saber como prevenir. Prevenir é muito melhor do que tratar. E são medidas simples, que hoje em dia a gente está muito mais acostumado após o Covid, né? Evitar contatos com pessoas sintomáticas, uso de máscara se for preciso, lavagem de mãos e principalmente manter vacinação de toda a família em dia. Porque quando você vacina a família toda, você está protegendo também aquela criança que é mais indefesa. Mas assim, o contato é algo que precisa ser evitado. A criança recém-nascida, ela não é para estar em locais aglomerados, não é para ir para shopping, para supermercado, para igrejas.
Eu entendo assim, eu fiquei minha gestação toda de repouso, então o que eu mais queria depois que meu filho nasceu era sair de casa, era ir pro amigão, pro shopping, mas assim, não é o momento, a gente precisa pensar no nosso filho e a gente não pode ter medo de ser a chata, de não deixar a tia resfriada pegar, de não deixar a turma toda de amigos vir na casa no começo, você tem que botar na balança, o que vale mais? Você ser a pessoa legal, que deixa tudo, ou você proteger o seu filho? Nossa, é demais. E às vezes a pessoa tá com resfriado, tá com uma gripe, só que tá no início, né, do contágio ali, ela não tem sintomas manifestados. Ou você vai ser assintomático. E Ou assintomático. No Covid foi o que a gente mais viu. Então não é nem só a questão de vírus. evitar a tia que tá com gripe. Como que eu vou saber se ela não tá sendo portadora do vírus? Por ali, isso né? que o ideal é o uso de máscara, álcool em gel, lavagem de mãos e o mínimo de gente possível. Claro, meu filho nasceu, eu quis logo que ele conhecesse a minha avó, a única bisavó dele, que já é idosa. Lindo. Mas assim, uma coisa é você ter a sua rede de apoio ali. Você não vai ficar sem rede de apoio, sem contato com rede de apoio. Outra coisa é toda e qualquer pessoa vir visitar o seu filho. Então, assim, o máximo de cuidados é preciso, né? É preciso. Thaís, agora eu vejo o quanto que Deus protegeu o Theo, porque eu fui mãe solteira do Theo. E aí, se eu não saísse, na época, né, 6 anos atrás, que foi antes do Covid, não tinha delivery. Ainda mais Teresópolis, não existia. Então, o Theo, com 5 dias de vida, eu tava no supermercado com ele no sling e eu fazendo compras com ele no sling. Exatamente. E aí eu lembro que uma caixa atendente de supermercado quase me bateu, assim, brigou muito, vai pra casa com essa criança. E eu não entendi, gente, mas por que ela tá fazendo esse alarde todo? Né? Aí que entra a informação, entendeu? Sim. A gente precisa compartilhar a informação, a gente precisa que a informação chegue ao máximo de número de famílias possíveis, porque ninguém é obrigado a saber nada. Não é, as pessoas não são médicas, as pessoas não têm a formação para isso. Mas o meu papel é transmitir informação. E eu acredito que cada um que se conscientize sobre isso também tem o papel e o dever de disseminar essa informação. Que a gente consegue chegar ao maior número de mães, de pais possível. Né? Então, se você é a tia, né, não seja a chata. Neném nasceu, calma, né? Faz chamada de vídeo, pede pra mandar fotos, daqui a pouco passa tão rápido, cresce tão rápido, né, Thaís? Passou essa fase, já tá vacinado, é um outro momento, e aí você sabe que você não tá com sintoma nenhum, e você vai visitar mais tarde, né? A mais nova agora que eu vi, que eu aprendi quando eu peguei um bebê de menos de 1 mês de vida com bronquiolite internada, foi o chá das boas-vindas. Que eles já têm os mêsversários, mas agora eles fizeram um chá de boas-vindas. Quando a mãe sai da maternidade, faz um chá de boas-vindas em casa. Já tem uma festa com Então, assim, é preciso estar ciente de que isso não é bom. Eu entendo os motivos das pessoas quererem, mas a gente precisa ter cuidado. Faz o chá só pros de casa, né? Tu pode Deixa fazer a comemoração só pra quem tá em casa mesmo. É sério. E quando o Dan tava nesse período de internação, eu só chegava os casos de outras crianças, porque o ano passado foi, acho que foi até atípico, né, Thaís? Assim, o número de casos no mês de abril foi, assim, absurdo. E eu tive algumas amigas com crianças muito pequenininhas também com bronquiolite, alguns casos mais graves que o do Dan. Então, quando eu pedi a Deus para proteger o meu filho, eu pedia por todas as mães, né? Então, passou e agora ele com 1 ano e 2 meses, eu ainda tenho essa preocupação. Quando fica resfriadinho, parece que já tem uma evolução ali com um quadro respiratório diferente, estranho, a gente já fica em alerta, assim, o tempo inteiro. E fora da bronquiolite, assim, quais são as outras doenças infantis que a pneumo pode ajuda essas crianças? Tudo relacionado a pulmão, via aérea, com a gente. Alguns exemplos que a gente tem maior frequência são crianças prematuras que precisaram ficar no oxigênio, precisam de um acompanhamento com pneumo, elas podem ter broncodisplasia pulmonar, que é uma alteração no pulmãozinho que precisa ser acompanhada, ter as vacinas diferenciadas, então é importante um especialista junto. Asma, né, o mais clássico de todos, aqui em Teresópolis, por exemplo, a gente tem um número de asmáticos absurdo, um número de alérgicos, então é importante fazer o acompanhamento com o pneumologista. Pneumonias de repetição, pneumonias mais graves, têm indicação de ser acompanhados também, até mesmo para investigação, né? Por que aquela criança está fazendo uma pneumonia tão grave?
Por que não foi uma coisa mais limitada? Por que evoluiu com gravidade, precisou ser entubada? É importante acompanhar. Mas eu acho que o principal papel do pneumologista pediátrico está na prevenção. Eu preciso, junto aos meus pacientes, trabalhar com questão de calendário vacinal. Eu preciso desmistificar informações com relação às medicações inalatórias para o pulmão dessas crianças. Eu recebo muitas famílias no consultório que chegam lá com pânico de salbutamol, de aerolim, com pânico de bombinha, que vicia, que faz mal para o coração, coisas que são inverdades. Então, o que acontece é que muitas vezes a gente pega a criança já no estado da doença mais avançado, totalmente descontrolada, porque não conseguiu ter um tratamento adequado, uma prevenção adequada por falta de informação. Porque, assim, prescrever a bombinha, o pediatra geral pode prescrever, né? Fazer o acompanhamento inicial, o pediatra faz. Mas eu acho que falta muito essa questão de disseminar informação, de educação das famílias. Não adianta você só passar e pedir para a mãe fazer. Quando essa criança estiver bem, ela vai achar que não precisa mais. Ela precisa saber detalhadamente o porquê, para quê, quando e como. Sim. Então, assim, na pneumo, assim como em várias outras especialidades na pediatria, a prevenção é o segredo, né? A prevenção é a chave. Sim. Então, assim, quem tem aí família asmática, atópica, criança que fica cansada quando corre, que tem tosse, que já teve alguns quadros de bronquiolite, de chiado, precisa, principalmente em outono e inverno, um acompanhamento com pneumo para prevenção de crises, para prevenção de complicações. Sim, é um momento, gente. Então, nós estamos nessa estação, vocês entendem porque que eu corri para fazer essa gravação no domingo, né? Porque, assim, nós estamos já meados de abril. E esse ano ainda começou mais cedo. Depois da pandemia, a gente começou a observar isso, né? A sazonalidade, que é, assim, o período que cada vírus aparece mais, tem dado uma bagunçada, Olha isso, então realmente esse cuidado, né? Agenda uma consulta, procura um pneumo, porque é melhor prevenir. E Thaís, eu lembro que a gente ainda não sabia exatamente o que acontecia com o Dan, a gente sabia que tinha um caso de bronquiolite, mas nós não sabíamos assim, se tinha algum outro gatilho para as questões respiratórias dele. E a gente tinha uma suspeita de alergias, né? Existem outros cuidados, assim, isso pensando em casa. A gente tem um acompanhamento com pneumo, o bebezinho recém-nascido não ter contato com outras crianças, manter o calendário de vacinas, mas tem cuidados, assim, de higiene, tapete, cortina. Eu não gosto desse assunto, não gosto, mas como o papel aqui também é trazer informação, então vamos falar, né? Porque eu sou a louca do tapete, do cheirinho de incenso, de cortinas. Essa gravação quase aconteceu lá em casa. Eu falei, a Thaís vai falar, tira esse tapete daqui. Eu falei, vamos pro estúdio. Já vou fazer a vista, ó. Exatamente. Não, então, a gente, quando a criança começa a ter, por exemplo, tem o primeiro episódio de bronquiolite, a gente não sabe se aquilo é somente uma bronquiolite, se ele está chiando por aquela única vez pelo contato a um vírus, ou se ele é uma criança que no futuro vai ser asmática e está só começando. O diagnóstico de asma ele ocorre só com a criança um pouco mais velha. Então, algumas crianças vão ter... Com qual idade, mais ou menos, Thaís? Fechar diagnóstico na teoria com 4, 5 anos. Sim. Mas, assim, algumas crianças, pelo histórico da família, pelo histórico clínico, a gente já consegue ter ideia de que essa criança vai ser asmática. Vai ser asmática. Mas aí, como a gente não tem como saber, a gente precisa tomar todos os cuidados que tomaria na criança que vai chiar sempre. Mesmo esperando que ela pare, né? A gente tem que tirar cortinas, o ideal é só aquele blackout, que você consegue passar o pano úmido para tirar a poeira, né? Porque cortina de pano você não consegue fazer isso. Sim. Tapete, principalmente os peludos, juntam muito ácaro, juntam muita poeira, então são contraindicados. Olha, tem um tapete lá em casa de sisal, não é aquele tapete peludo. E a gente sempre tira o tapete para poder limpar e é muita poeira que acumula embaixo, mesmo não sendo peludo. Então, o ideal é só você ter o que você consiga jogar na máquina com muita frequência. Tá. Bichinho de pelúcia... Olha isso. Totalmente contraindicado também. Uhum. Mas a principal coisa que é tema em toda e qualquer consulta com pneumo
e que a gente tem que questionar sempre é a exposição ao tabagismo. Então, assim como aumento de risco de câncer e de infinitas outras doenças, o tabagismo, o contato com cigarro, vai fazer diferença no tratamento pneumológico dessa criança, vai fazer diferença na evolução das doenças do pulmão dela. Não só do pulmão, como do nariz, de toda a via aérea. E não é só aquele pai e aquela mãe que fuma dentro de casa. Porque o que eu mais escuto no consultório, assim, disparado quando eu pergunto, alguém fuma? Em casa, não. Pro pulmão daquela criança não vai fazer diferença. Mas eles fumam, só que dentro de casa, só que não acende o cigarro, mas são fumantes. Fuma do lado de fora, vai pro quintal fumar na rua. O ambiente é extremamente... Mas as substâncias ficam na pessoa. Você pode tomar banho, você pode lavar a mão, você pode fazer o que você quiser. As substâncias ficam na pessoa e em contato com essa criança podem desencadear a crise, podem piorar o quadro dela. Então, assim, o tabagismo passivo, né, que é o que a criança que é exposta ao cigarro, é extremamente prejudicial e é um fator que descontrola toda e qualquer doença pulmonar. Não só de cigarro mesmo, mas de vape, cigarro eletrônico, narguilé, todos eles. Exatamente. E a pneumo de adultos, voltada para adultos, também contribui para o tratamento para antitabagismo, né, Thaís? Com certeza. Já tem um vício do tabaco, então também procura um médico para fazer esse tratamento. O pneumo adulto é um ótimo companheiro no tratamento das minhas crianças, que muitos familiares que querem e que mostram interesse em parar de fumar para melhorar a qualidade de vida do seu filho, a gente encaminha e faz um trabalho em conjunto. Olha que legal, muito bom, Thaís, excelente ter essas informações. Agora, quando a gente fala sobre dilemas femininos, né, que sempre a gente traz o Fofocast para assuntos das mulheres. Eu queria muito que você falasse um pouquinho da sua experiência, de como foi você com o Rafa pequenininho e você voltar para o trabalho. Eu passei isso com o Theo e foi muito difícil. Assim, ele com 2 meses, eu colocava ele no bebê conforto, carrinho, babá, levava tudo pro consultório. Interrompia as consultas com os pacientes para amamentar e tudo. Como é que foi? Porque eu tava lá parindo e aí eu olhei pra Thaís na sala de parto e lembrei. Nossa, o neném dela tem 2 meses e ela tá aqui, dando a seus 6 e pouco da manhã. Eu falei que ela acordou de madrugada ou ela não dormiu e ela tá aqui cuidando do meu filho. E deixou o seu filho em casa, Thaís. Queria muito que você falasse sobre isso. Então, é um pouco complicado, né? O Rafael, eu não tive a possibilidade, por exemplo, de levar comigo ao trabalho, porque todos os cenários onde eu trabalho são cenários extremamente contaminados. Então, assim, não tinha essa possibilidade. Em primeiro lugar, eu amo o meu trabalho, eu amo o que eu faço, mas eu não vou romantizar dizendo que é o melhor dos mundos e que foi uma opção minha fazer isso. Se eu tivesse a opção, obviamente eu ficaria com meu filho o máximo de tempo que eu pudesse, de forma exclusiva, em cuidado exclusivo. Só que, infelizmente, eu tinha essa necessidade, eu não tinha condições de ficar mais tempo sem trabalhar, né? Durante a gestação do meu filho eu não pude trabalhar, eu precisei ficar de repouso para não perder o Rafael. Então, assim, eu cheguei no meu limite e eu não podia mais adiar. Consegui adiar os plantões por mais um tempo, mas quando ele fez 1 mês eu voltei para o consultório, para as salas de parto, visita. Era uma rotina bem menor do que o que eu tenho hoje, mas com certeza foi difícil, né? Inclusive, isso piorou muito a questão da minha amamentação. Mesmo sendo pediatra, tendo toda a orientação, fazendo consultoria de amamentação, eu tive muita dificuldade para amamentar. E com certeza isso somou nessa dificuldade, né? Porque você, querendo ou não, tendo que dar fórmula, tendo que dar outros bicos pro seu filho, você acaba aumentando a chance de desmame. O Rafael era prematuro, já vários outros fatores que auxiliaram para atrapalhar nessa amamentação. Mas eu continuei tentando até onde foi. Mas assim, não foi fácil e não foi uma opção. Sim. Com certeza, como toda mãe, o melhor dos mundos, na minha opinião, seria manter o cuidado exclusivo ao meu filho. Mas, por outro lado, é extremamente gratificante você estar ali, você estar ajudando outras famílias,
Eu com um bebê tão pequenininho, vendo outros bebês nascerem, tendo a possibilidade de ajudá-los, de prestar atendimento, é muito mágico. E eu costumo dizer que o Rafael é o meu melhor professor de pediatria. Então, sem sombra de dúvida, a minha visão como profissional e a minha evolução profissional mudou muito depois que eu tive o meu filho. Então, assim, na época que eu fiz a sua sala de parto, ainda era tudo muito novo pra mim. Eu era uma nova pediatra ali, com outra visão. E isso me ajudou muito, inclusive, nas salas de parto, porque hoje eu tenho uma visão de sala de parto completamente diferente de antes de ser mãe. Como que a maternidade nos transforma, né? E contribui, dúvida, assim, para o nosso crescimento profissional. Eu converso com muitas mulheres que quando pensam assim, eu tenho muita vontade de ter filho, mas eu tenho muito medo de interromper minha carreira, tenho muito medo de não dar conta financeiramente. E eu falo, assim, por experiência própria, que apesar das dificuldades, filho é prosperidade, é bênção. E o quanto que a gente faz uma entrega muito melhor profissional, nossa visão melhora muito. Eu acho que isso cresce, né? Faz a gente crescer profissionalmente. E essa identificação, essa conexão, né? Você entende a dor de uma mãe, você já passou por isso. Então, as pessoas se identificam muito, a sua entrega, você acaba entregando muito mais excelência, faz você ter um olhar totalmente diferente. E é isso, é prosperidade e a gente cresce demais, é maravilhoso, né? Medo sempre vai existir, mas você não pode parar nenhum dos âmbitos da sua vida. Você precisa crescer como mulher, você precisa crescer como mãe e você precisa crescer como profissional. No mestrado eu até ouvi de um professor, foi muito interessante. Na primeiro dia de aula ele foi perguntando de onde você é, o que você faz. Eu faço mestrado no FRJ, na Ilha do Governador, e desço e subo praticamente todo dia para Teresópolis. Aí ele olhou pra minha cara e falou: você é mãe, não é? Eu falei: sou. Ele: a gente só faz isso por filho. Olha isso. A gente só faz essas maluquices por filho. E você é o de um homem, né? Ele tem uma sensibilidade de entender é exatamente mãe é diferente. isso. Mãe é diferente. E assim, eu fico imaginando o Rafa crescendo e tendo um orgulho enorme dessa mãe, né? Que construiu tantas coisas, e uma mãe maravilhosa e uma profissional que contribui para o bem-estar, saúde, felicidade de tantas famílias, de tantas crianças também. Que lindo, Thaís. Obrigada mesmo. Agora eu quero... Tem um quadro aqui no Fofocast que eu acabei de inventar, que se chama Ping Pong. E aí eu queria muito que você respondesse assim, algumas perguntinhas, pouca coisa, são só 10. Toma uma água. Dá até medo, né? Pode ficar tranquila, tá bem leve. Só porque você é muito discreta. Eu admiro tanto pessoas discretas, assim, sabe? Porque eu não sei como que faz pra ser discreta, mas eu acho chique. Eu acho engraçado. Outro dia eu ouvi de um paciente assim: doutor, eu te vi no mercado com seu pai. Aí eu: ai, que legal. Ele: e foi muito legal mesmo, porque eu soube que debaixo da roupa de médico você é uma roqueira. Que legal. Porque assim, a postura da Thaís... Aí, Thaís, olha, eu tentei muito. Eu sempre faço uma fofoca dos meus convidados, sempre. Eu não consigo... Gente, eu tô me sentindo frustrada. Eu não consegui uma fofoca sua. Nada, porque que ela é roqueira, eu descobri quando eu tava lá pela dona pra entrar no centro cirúrgico, eu entendi pela camisa dela, né? Aí, sério, não consegui. Aí eu vou confessar, eu mandei mensagem ontem para o senhor, seu esposo, pelo Instagram, entrei lá, achei ele, mandei uma mensagem, ele nem visualizou a mensagem. Ele tava no festival eu falei assim, ontem, gente, ele tá sendo feliz, tá lá no festival de rock, né? Ele vai me responder, não consegui. Aí conversei com a sua amiga Thaís Dias, ela só falou 2 coisas, uma já sabia, a outra não vou colocar aqui, mas meu Deus, lá vem uma coisa muito leve. Aí que eu vou te matar. Não, nada, ela foi muito tranquila, ela é sua amiga mesmo. Aí eu falei: Thaís, isso é muito leve, eu quero uma coisa mais pesada. Ela: não tem, a Thaís é uma lady. Eu falei: é verdade, então assim, não tem. Mas aí eu fiz algumas perguntinhas aqui, que são só curiosidades de você, sobre você. A primeira que eu queria muito saber, que é algo que eu queria muito saber, essa relação com Deus, com fé. Porque minha psicóloga pediu para eu me conectar com a espiritualidade recentemente. Então, eu tenho batido muito nessa tecla, que é algo que é bom. Fui até a igreja esses dias e foi maravilhoso. Mesmo sendo roqueira e tudo, sabe? Tem gente que olha meio estranho, mas isso nunca foi um problema pra mim. Pra mim também não. E assim, eu consigo ter uma visão de Deus, assim, esse Deus que
falaria, minha filha, baixa aí o som do Led Zeppelin, vamos agora conversar um pouquinho comigo, né? De uma forma mais íntima e pessoal, assim. Mas vamos lá, eu vou fazer algumas perguntinhas pra você e você responde assim rapidinho o que vier na cabeça. Tá bom. Pode ser? Então Pode. tá bom. É verdade que pneumonologista troca pneu como ninguém? Isso aqui foi pergunta do Adriano. Não foi ideia minha. Se depender de mim, eu vou ficar na rua. Você sabe trocar pneu, Thaís? Graças Da onde a isso não? Deus, existe seguro no carro. O que faz um pneumologista? Troca pneu, É verdade que o pediatra é o médico dos pés? Isso aqui também é do Adriano. E diz que esquece, Thaís. Pode ignorar. Ignora. É verdade que na infância você gostava de axé? Gente, tem foto minha vestida de Carla Pérez no carnaval. Aí eu tava pensando assim, fazendo essas perguntas com o Adriano, falou assim, não, namorada, ela é muito mais nova que você, ela não sabe o que é o tchan. Não, eu tava vestida de Carla Pérez no carnaval. Verdade que eu gostava de tudo quanto é música, então Aí depois rolava de tudo. Depois que você foi... Mas assim, eu devo muito meu estilo musical à minha mãe, ao meu tio. Meu tio tem um estúdio, uma banda de rock. Minha mãe sempre foi roqueira, então legal. assim, já cresci com o pezinho lá. As boas influências da mãe não vêm muito além da medicina, né? Desde novinha indo aos shows de rock mais progressivo. Ai, que delícia, muito bom. A Thaís falou assim, ela gostava de umas bandas meio emo, eu lembrei disso. Ontem o festival era emo, gente, tava vendo sério? Gente, olha que diferente, eu gosto de rock também, mas eu lembrando gosto a adolescência emo. Dos clássicos, assim, né? Lembro daqueles menininhos com cabelinho, assim, repartido de lado. O meu máximo de emo foi Fresno, assim. Qual é a sua banda favorita, Thaís? Gente, isso é muito difícil. Eu acho que essa é a pergunta mais difícil da vida pra mim. Banda nacional, eu gosto muito de Raimundos e de Fresno, duas bandas que eu vi ontem, inclusive. Raimundos é muito maravilhoso. Agora, internacional, gente, é impossível. Eu gosto muito de Black Sabbath, eu gosto muito de Ozzy. Acho que Ozzy é meu top. Ai, que coisa linda, arrepia, assim. Maravilhosa, maravilhosa. Comida favorita, Thaís? Um japinha. Ai, um japa tem seu Isso valor. mudou muito pós-bariátrica, né? Porque eu era a maior formiga de todas. Era doce no top 1, 2, 3, 4, 5. Hoje é um japinha. Nossa, e mudou muito, né? Assim, muita coisa. Os hábitos alimentares. Eu amo doce, Gente, mas eu nem aguento comer pós-bariátrica. Ela é pós-bariátrica. Tem quanto tempo a cirurgia, Thaís? Foi em 2021. 2021? Faz 3 anos. Um lugar. Minha casa. Um cheiro. Meu filho. Um dia inesquecível. Com certeza o nascimento do Rafael. Ai, que lindo. O melhor cliente, fala que é Dan. Não, brincadeira, essa parte não precisa responder. Um sonho, Thaís. Eu tenho o sonho de terminar todos os meus sonhos profissionais, né? De dar conta de terminar todos eles, que não são pequenos. Tá só começando. Mas eu tenho certeza que quando eu chegar lá já vão ter novos sonhos e novos sonhos. Então eu acho que é fazer isso tudo junto da minha família, poder conciliar tudo. Thaís, muito obrigada mais uma vez por tudo, né? Por todos esse ano, né? A gente está fazendo aniversário agora, 1 ano já. Sim. Obrigada por tudo, parabéns pelo trabalho, pela família, por todas as suas construções. E vamos juntas, né? E quem sabe, assim, eu realizo o meu sonho de ser amiga da Thaís, né? De ter a Thaís como minha amiga. Eu vou colocar... O Rafa ainda faz musicalização? Faz, ele ama. Já sei. Levo não. Eu vou levar o Dan, que aí eu encontro a Thaís lá nos bastidores, né? De camisa de rock and roll. Rafa é um músico mirim. Ai, que gracinha. Ele é muito lindo, gente. E aí, como que as pessoas fazem pra marcar uma consulta com você, pra conhecer de perto o seu trabalho? Instagram, contatos... Gente, vocês conseguem todos os meus contatos no @ThaisPneumoped. Lá a gente tem os linkzinhos com tudo. Sala de parto, atendimento de pneumo, de pediatria. Meu recado é, não deixe para depois. Prevenção é melhor do que tratar, sem sombra de dúvidas. Excelente. Nós estamos aí no outono, um período de alerta, né, de atenção. Não tem motivo para desespero, né, Thaís? Não, com certeza não. Tendo os devidos cuidados, não há motivo e nem vai haver desespero. Isso. Mas é aquela história, prevenir para evitar dor de cabeça depois. Excelente. Obrigada mais uma vez, Thaís. Queria te agradecer por me receber aqui hoje, por todo o carinho.
Vocês são uma família muito especial para mim. Foi minha primeira sala de parto como mãe. Já tinha feito muitas, mas minha primeira com uma nova visão. Eu não acredito em coincidências, não acredito em acaso. Então eu realmente acredito que foi tudo planejado por Deus, por alguém muito maior que a gente. E vocês se tornaram muito especiais para mim. Obrigada. Então você aceita ser minha amiga? Agora tá gravando. Ó. Próximo show de rock, ó. A gente tá lá. Eu vou. Então tá bom. Então eu vou lá ver uma banda muito emo junto com você. Ai, que papo, gente, que história. E realmente eu falei tanto, né, que eu queria trazer a Thaís aqui, porque a figura da Thaís me emociona sempre, porque eu amo reviver essa história e ela é uma pessoa que eu quero carregar a minha vida inteira. Eu espero que vocês tenham curtido, tenham gostado bastante desse papo de hoje. Não teve tanto babado, né? Porque é uma pessoa assim chique e discreta. Mas a próxima convidada da semana que vem, eu prometo que eu vou descobrir uns babados muito fortes sobre ela. Um beijão pra você e eu te vejo na semana que vem no próximo episódio do Fofocast. Tchau, tchau.